Oi pessoal, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Kátia Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Aqui no meu canal você vai ter acesso a muitas mensagens que vão te levar a uma reflexão, mensagens de paz, de otimismo, de perseverança. Terá também acesso a alguns testemunhos meus de que forma eu venci o vício do cigarro, da bebida. Então, antes mesmo que esse vídeo chegue ao fim, dê aí o seu like, compartilhe e todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado, tá ok? Vamos para a mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje vamos falar sobre a fidelidade, o Deus provedor. Essa mensagem a gente vai usar como base o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de 1 a 4. A maior provisão de Deus para as nossas vidas foi Jesus Cristo, o seu Filho, aquele que morreu por nós para nos perdoar, para nos salvar e para conceder a todos nós toda sorte de bênçãos. Sem Jesus nós não temos nada e com Jesus nós podemos tudo, porque o Senhor nos fortalece. Se crermos que Deus ele é provedor, precisamos entender o que devemos fazer para viver sob essa provisão do Senhor. De acordo com as nossas decisões e atitudes, demonstraremos o nível de fé que teremos. Como receber então a provisão divina? Vamos ver aqui alguns exemplos de Abraão para buscar essa provisão no Senhor. Primeiro, Deus ele provê quando há disposição. Vamos ver o versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A primeira atitude de Abraão foi se mostrar disponível. Quando ele disse pela primeira vez no versículo 1, Eis-me aqui. Para estar disposto para Deus, é preciso ouvir e aceitar. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Quem está ocupado não consegue ouvir ou sequer dar atenção, mas quem está à disposição para tudo para atender. Aceitar. Abraão ele aceitou a vontade de Deus e entregou o seu Isaque, que era a sua maior alegria ao Senhor. Se você quer receber provisão de Deus, primeiro se coloque à disposição do Senhor, ouvindo a sua voz e aceitando a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Coloque-se à disposição do Deus provedor. Segundo ponto, Deus ele provê quando há trabalho. No versículo 3 diz: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão se dispôs para Deus e começou uma longa caminhada em busca do lugar que Deus havia mostrado. Na hora de preparar a lenha para o holocausto, Abraão, que já tinha aproximadamente 100 anos, rachou a lenha pessoalmente. Não quis que seus funcionários fizessem isso. Ele percebeu que era o seu dever fazer um sacrifício para Deus. Para experimentar a provisão de Deus, é preciso trabalhar muito. Deus provê o que vem de sua parte para nós, mas a nossa parte é trabalhar esperando em Deus que nos dá a recompensa. Trabalhe e espere no Deus provedor. Um terceiro ponto, Deus provê quando há dependência. No versículo 4 diz: Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão ele se colocou na dependência total de Deus para receber a sua provisão. Ele estava confiante de que Deus faria o impossível por sua vida.
Foram 3 dias caminhando e olhando para o alto em busca de visualizar o local que Deus o levaria até o momento em que o Senhor lhe mostrou o monte que deveria subir. A caminhada de Abraão e a sua visão do monte, sentido a direção de Deus, nos ensinam sobre a dependência de Deus. Nós precisamos aprender a depender do Senhor para tudo o que fazemos. A nossa autossuficiência muitas vezes nos faz pensar que não precisamos de nada e nem de ninguém. E acima de tudo, nós precisamos de Deus. Dependa em tudo do Deus provedor. Um quarto ponto, Deus provê quando há intimidade. No versículo 5 e 6 diz: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Os servos de Abraão o ajudaram até um certo ponto da viagem, mas no momento do sacrifício, Abraão não quis que os seus empregados participassem. Era a hora mais importante para ele com Deus. Uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente. Isso nos ensina sobre a sua intimidade com Deus. Muitas pessoas vivem uma religiosidade pública e se levam pelo que os outros estão fazendo, mas quando a questão está a sós, não se relaciona com Deus. Jesus disse que Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Existem coisas que Deus só revelará para você e para mim se for em secreto. Então, busque uma intimidade com Deus, o provedor. Quinto ponto, Deus provê quando há fé. Versículos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quando Isaque perguntou ao pai sobre como seria o sacrifício, o seu pai, ao invés de iludir ou dar maiores explicações, ele resolveu dar uma palavra profética a respeito do que estavam fazendo. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Por isso, disse que o Senhor proverá para si. Ou seja, tudo é para Deus e vem de Deus. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de reclamar, precisa profetizar. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes queremos saber todos os detalhes, como fez Isaque. Mas o importante é saber que Deus está no controle de tudo e fará segundo a sua vontade. Deus sempre usa alguém para profetizar quando quer fazer algo extraordinário. Aleluia. Profetize e creia no poder de Deus, o provedor. Sexto ponto, Deus provê quando há consagração. No versículo 9 diz: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. A coragem de Abraão ao amarrar o seu filho sobre o altar e colocar a linha por cima, nos mostra a sua determinação em consagrar o seu lar ao Senhor. Ele estava disposto a entregar o seu filho, sabendo que o mesmo Deus que ordenou poderia devolver o seu filho. Tamanha fé, meu Deus! Consagração é entrega, é renúncia e dedicação a Deus. Abraão estava pronto para abrir mão do que mais amava, o seu próprio filho, o seu único filho. Muitas pessoas querem receber apenas e não estão dispostas a renunciar suas vontades em prol do propósito de Deus. Se você crê que Deus é o seu provedor, então se consagre ao Senhor, crendo que o melhor fará para a sua vida. Se consagre totalmente
ao Deus provedor. Sétimo e último ponto. Deus provê quando há obediência. Versículo 10 e 11 diz que, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O momento mais difícil, sem dúvida alguma, foi quando Abraão pegou o cutelo, que é uma espécie de facão, para executar o próprio filho sob a ordem de Deus. Importante lembrar que este era um conceito da velha aliança, até mesmo antes da lei que proibiu esse tipo de ato. No caso de Abraão, Deus não queria sacrificar Isaque, mas colocou seu pai à prova da sua fé. A obediência de Abraão determinou um milagre em sua vida. Deus provê para quem obedece. Um grande exemplo disso é com respeito aos dízimos e ofertas, pois quem obedece pela fé sabe o que é a provisão de Deus que abre as janelas dos céus. Aleluia. Mas devemos ser obedientes a Deus em tudo para receber a sua provisão em nossas vidas. Às vezes, Deus precisa nos testar antes de saber se estamos prontos para receber a sua provisão, confiando que a sua vontade é o melhor para as nossas vidas. Obedeça ao Deus provedor. Receba a provisão de Deus. Concluindo, no versículo 12 a 14 diz que: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. A vida de Abraão foi marcada pela provisão divina. Por isso também marcou aquele lugar como o monte da provisão. Quando fazemos o que Abraão fez, estando disponível para Deus, trabalhando ao fazer sua parte, estar na dependência divina, buscando intimidade com o Senhor, profetizando vitória, se consagrando para estar pronto e obedecendo à vontade de Deus, então podemos ouvir a voz do Senhor e erguer os olhos como Abraão para contemplar a provisão do Senhor. Antes de apenas dizer Deus proverá, precisamos fazer como Abraão fez. Certamente, Deus tem provido coisas maravilhosas na sua vida. Se prepare para receber o sustento do Senhor em tudo. Deus, Ele é o seu provedor. Deus, Ele é o nosso provedor. Que Deus te abençoe e até uma próxima mensagem.